mas eu falo da Bíblia e eu falo aquilo que Deus tocou no meu coração, sabe? E muitas das vezes são coisas que eu já vivi, ou estou vivendo naquele momento, principalmente. E então, assim, a gente ora, a gente tem uma vida muito tranquila, né? Eu com a Thaís, graças a Deus, a gente nunca brigou assim, nunca. A gente já teve uma diferença de opinião, né, tal, mas a gente vive muito bem, isso ajuda muito, sabe? Porque eu tinha muito receio, assim, nossa, se eu encontrar alguém que não vai estar alinhado no propósito, ixi, vai ser complicado. Inclusive, antes da gente começar a namorar, a gente já estava se conhecendo, e eu falei para ela do meu chamado, que eu ia estar cada hora num lugar e tal, e talvez eu ia viajar muito, e assim, então eu meio que antecipava, porque tipo assim, se ela falar que não quer envolver com pastor, que alguém tem um chamado, não é a pessoa. Já não é a pessoa. E ela falou, se for de Deus, eu topo tudo. Sim. Eu falei, não, então, opa. Mas você fala assim, nossa vida é tranquila, a gente faz o básico. É que é natural, né, para quem segue a palavra, achar que e é realmente o básico da vida cristã, mas para muitas famílias não fazem nem um pouquinho daquilo que vocês fazem. Eu posso até falar porque eu já convivi um pouco com vocês, mas não é só a questão do devocional, é a questão de como vocês estão levando, né, a palavra para os filhos de uma forma natural. Vocês levam os conteúdos, a Thaís, vocês são tão preocupados com os conteúdos que eles assistem, o que eles veem, até nas brincadeiras do dia a dia, inserir a palavra, motivar eles a falarem da Bíblia, a orarem. É lindo isso. Você acha que é básico? Isso daí é tudo simples. É que é natural, né? É natural para vocês. Mas é verdade. Mas para o povo do dia a dia, não, às vezes leva a criança na igreja e só. E depois no dia a dia é só o cotidiano sem a palavra. Eu acho que essa forma natural de vocês inserirem e tornar agradável a palavra de Deus com os filhos, é lindo de ver que faz toda a diferença. Olha, é verdade, você tem toda a razão. Porque a Thaís tem um chamado muito forte voltado para a família. E Deus já falou muito com ela, palavras específicas. Inclusive ela está escrevendo um livro para ajudar os pais a fazer o devocional com os filhos. Porque os pais reclamam muito disso, eles não conseguem. Sabe? Ele não sabe, vou começar por onde? Como é que eu ensino? É outra linguagem. Então ele está fazendo um devocional que vai ser assim, para o pai ler, mas assim, vai atingir todo mundo, porque atingir criança, adolescente, o pai que está lendo. E então é um chamado mesmo, sabe? Então isso me ajuda muito também, sabe? Porque além de eu, lógico, né, ensinar as crianças, ajudar elas, a Thaís pega muito firme com as crianças, sabe? E eu vejo que isso é uma extrema necessidade. Inclusive, Deus falou com a Thaís recentemente o seguinte, que o avivamento vai começar pelas famílias. Uma família transformada, uma nação transformada, né, amor? E então, assim, a gente acredita, vai começar. Inclusive, existe uma profecia lá em Malaquias, né? Do final dos tempos, que Deus vai derramar do espírito de Elias ou seja, vai ser um mover tão forte, onde filhos vão se converter, vão se relacionar muito bem com os pais com os filhos, e vai ter muita conversão, uma restauração na família. Então a gente acredita, inclusive já estamos começando a ver sinais disso, sabe? Muitas famílias estão começando a ser restauradas, e cônjuges assim, que se olhar você não tem mais jeito. Mas de repente a pessoa se converte, sabe? Eu vejo muitos testemunhos assim, sabe? Começa com um orando. E de repente o marido está ouvindo, a esposa, os filhos. Começa aquele movimento dominó, né? Vai em outro. Exatamente. É muito bom. Então sempre começa com um. E outra coisa que eu vejo em vocês, assim, que vocês têm a sabedoria também de blindar a família de vocês. Eu acho que isso é importante, saber conviver com os outros, mas ter ali dentro da casa de vocês, da família do lado de vocês, um porto seguro. Eu acho que você poderia até falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa está preocupada, tem que conviver, tem que viver na sociedade, senão os filhos não vão saber lidar com o mundo. Sim, lidar com o mundo, mas ter ali dentro de casa esse ponto de segurança mesmo. Sim. A gente tem que preparar os nossos filhos para Deus, né? Muitas pessoas falam, tem que preparar para o mundo. Mas se a gente prepara para Deus, eles vão saber conviver no mundo. Por quê? Quando eu falo preparar para Deus, não é só preparar para orar, mas é preparar para ter essa visão cristã sobre as coisas, né? E
e principalmente não se contaminar com o mundo. Então, a gente é muito discreto, né? A gente posta pouca foto, pouco vídeo, porque a gente prefere usufruir do momento, sabe? Então, hoje em dia eu vejo que tem muita gente preocupada, assim, em manter uma aparência. Olha como nós somos unidos, olha o quanto a gente faz o bem. A gente não quer mostrar nada para ninguém, sabe? Que, inclusive, eu penso, nossa, se eu fosse divulgar, assim, as coisas que a gente faz, até mesmo de boa ação, nossa, talvez ia ganhar muito seguidor, né? Porque o povo quer ver isso. Nossa, olha aquele pastor, devolveu o dízimo em obras sociais. Só que Jesus fala o oposto, né? Se for para orar, ora quieto, vai no seu canto. Se for para fazer algo, não deixa sua mão saber da outra mão. Então a gente é muito discreto, a gente não fala da gente, sempre é para ajudar o outro. E principalmente porque a gente prioriza amizades verdadeiras, sabe? A gente acabou se frustrando um pouco, assim, com pessoas que a gente vai conhecendo no nosso meio, que às vezes sempre tem que ter um interesse por trás, sabe? E a gente não gosta disso. A gente não quer, a gente quer gostar da pessoa por quem ela é. E a gente quer receber isso de volta. Então, com isso, a gente vai encontrando poucos, né? São poucos os que a gente pode contar, né? E você é assim também, eu percebo. Entendeu? Então, isso eu acho que é ótimo, né? Os nossos filhos têm que conviver com as pessoas, têm. Mas eu acho que o principal é dentro de casa. Sim. Entendeu? Não adianta colocar, a igreja vai discipular meu filho, eu vou colocar numa escola cristã. Pode até ser, contribui. Mas o que conta é o exemplo, né? Dentro de casa, é todo dia, né? Sim. E manter uma paz, né? Manter a paz, uma harmonia. É o principal. As pessoas estão tão feridas, parece que já não conseguem educar mais os filhos de uma maneira com firmeza, mas com amor, com doçura também. Acho que as pessoas estão se perdendo e daí vira aquela atmosfera caótica dentro de casa. Então, outra coisa também que a gente procura fazer é aprender com os erros dos outros. Por exemplo, um dia eu saí com a Thaís à noite, sexta-feira à noite, a gente saiu, foi jantar e tirar uma simples foto no stories. Uma moça chegou para nós e falou assim: nossa, olha, eu achei tão lindo aquilo lá, mexeu tanto comigo. Nunca percam isso, essa simplicidade, essa união. Sabe por quê? O meu marido é pastor há tipo assim 30, 40 anos. Eu nunca tive uma noite assim com ele. Sempre é só igreja, sabe? Que inclusive os filhos não quiseram seguir o caminho de Deus, sabe? Então, infelizmente, o que você falou é verdade. O que era para ser normal, valorizar em primeiro lugar a família, primeiro ministério. Muitas vezes as pessoas erram nos exageros, forçam demais a barra. Sim. E às vezes vai dar uma bronca no filho. Não, vai ficar lendo a Bíblia lá 1 hora. Aí o filho já assimila uma bronca com um castigo com a Bíblia, sabe? Força demais a barra. Então, a gente tenta trazer tudo de forma equilibrada. E aquilo que você falou sobre a paz é verdade. A estabilidade emocional dentro de um lar é o principal, porque em paz você resolve tudo, em paz os filhos não vão receber esse peso emocional, sabe, de um casamento que às vezes está em conflito. Pode até estar em conflito, beleza, mas resolva entre 4 paredes. Não traz esse peso para os filhos não, porque é muito pesado, né? Sim, sim. Você comentou, pastor, sobre a questão da diferença da palavra. A palavra revelada, a palavra bíblica, a palavra direcionada para cada um. Como a gente pode discernir, né, a palavra revelada a nós, sendo a palavra de Deus, ou sendo uma profetada, ou como você enxerga? Porque hoje em dia a gente tem visto tantas pessoas pregarem a palavra, tantas pessoas aparentemente com autoridade, mas que não são enviados de Deus, ou que não têm realmente unção e vem somente com carnalidade, né? Você convivendo, né, no meio que a gente vive também, no meio cristão, no meio gospel, vamos dizer assim, mas também já tendo recebido diretamente de Deus essa palavra, como quem vê de fora e está nos ouvindo pode diferenciar e compreender essas diferenças? Hoje no nosso meio, na verdade acho que sempre foi assim, mas hoje a gente percebe muito pelas redes sociais. As pessoas ficam disputando quem conhece mais da Bíblia, quem tem mais conhecimento teológico, muito debate, muita coisa que às vezes não leva a nada, né? É mais para inflar o ego, para mostrar, nossa, o fulano detonou o outro no debate, sabe? Sendo que